Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel aqui, olha só uma transmissão aqui para vocês do meu canal do YouTube. A nossa aulinha de hoje é frações ou problemas envolvendo frações. Tranquilo? Nessa nossa aula de hoje a gente irá abordar todo esse tópico. Põe na tela aqui o meu slide aqui rapidinho, olha só. Nosso slide aqui, vejam só, frações. Frações é a representação das partes iguais de um todo em que você tem A sobre B, olha só, você tem A sobre B, em que você tem aí o exemplozinho aí, ó, você tem 1 sobre 2 e no exemplo B você tem 5 em um total de 8, não é? Presta bem atenção aqui, põe na minha tela, olha só aqui, ó. Essa parte de cima da minha fração, ela é chamada, ó, essa parte de cima ela é chamada de numerador, beleza? Ela é chamada de numerador e essa minha parte de baixo ela é chamada de denominador, tranquilo? Em que essa parte de cima ela representa basicamente o que eu quero e essa minha parte de baixo ela é a representação da parte de um todo, tranquilo? Então observa só, se eu tenho 1 em um total de 2, eu tenho aqui, ó, 1 em um total de 2. Da mesma forma, o número 5 aqui, ó, eu tenho quanto? Eu tenho 5 em um total de 8. É como se você tivesse aqui uma pizza, entendeu? Em que você tem quantos? Você tem 5 pedaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você possui 5 pedaços em uma quantidade de 8. Essa é a minha representação fracionária, em que o número de cima a gente chama de numerador e o número de baixo de denominador, beleza? Essa é só uma introduçãozinha para que você possa lembrar. Bora aqui para o slide aqui, olha só aqui, ó, nosso slide. Dentro das minhas frações eu tenho a adição de frações e tenho também a subtração de frações, né? Vejam só que no primeiro exemplo aí, ó, meu examinador, ele me dá o que? Ele me dá aqui a adição de quem? De 1, né? De 1/3 mais 2/5, não é? Deixa eu pôr aqui na tela rapidinho para você ver. Vejam aqui, você tem 1/3 mais 2/5. Galera, normalmente aqui, ó, quando você possui os denominadores diferentes, normalmente você precisa tirar o mínimo múltiplo comum, que é o meu MMC. Mas quando os números aqui, ó, eles forem primos entre si, o que são números primos entre si, Wendel? São números que só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo, tá bom? Você apenas vai multiplicar eles, ó, quanto é 3 vezes 5? Dá igual ao número 15, e aqui você multiplica cruzado, ó, 3 vezes 2 dá igual ao número 6, mais 5 vezes o número 1 dá igual ao próprio 5. Então 6 mais 5 dá igual a 11 em um total de 15, beleza? Agora vejam aí o próximo exemplo aí, olha só, volta só de novo no meu material aqui, meu diretor. Olha só aqui, ó, o meu material, a subtração, não é? Na minha subtração eu tenho quem? Eu tenho 3 em um total de 5 menos 1/2. Presta bem atenção. Deixa eu botar aqui na tela novamente. Olha só aqui, ó. Observa que tu tem 3 em um total de 5 menos 1/2. Lembra lá do bizu? O que você pode fazer? Você pode multiplicar esses dois aqui, ó. 5 vezes 2 dá igual a quanto? Dá igual ao número 10, tranquilo? E aqui você multiplica cruzado, ó. 2 vezes 3 dá igual ao número 6, menos 5 vezes o número 1 dá igual a 5. Ou seja, 6 menos 5 dá igual a quanto? Dá igual a 1 em um total de 10, tranquilo? Então esse daqui é a minha adição e a minha subtração de fração. Você também tem a multiplicação e a divisão. Deixa eu pôr aqui no material para você ver, olha só aqui, ó. Dentro da multiplicação, você tem quem, ó? Você tem 3 em um total de 7, né? Vezes
4 em um total de 5. E aí, professor, como é que faz isso aí? Você tem 3 em um total de 7 vezes 4 em um total de 5. Deixa eu botar aqui na tela para você aqui rapidinho. Ó, presta bem atenção. Como você tem 3 em um total de 7, não é? Vezes 4 em um total de 5, como é que você vai proceder diante disso? Galera, você só vai multiplicar, ó. De cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. 3 vezes 4 dá igual a 12 e 7 vezes 5 dá igual a 35. Tranquilo, professor? Aí agora bem ensina o próximo exemplo, tem divisão de fração. Como é que eu vou proceder? Presta atenção, deixa eu pôr aqui na tela aqui o slide para você novamente. Você tem 3 em um total de 7, né? 3 em um total de 7, dividido pelo número 4 ao número 5, né? Deixa eu pôr aqui na tela novamente para você. Então, como é que você vai fazer? Olha só, dentro da minha divisão de fração, tem um critério. Você vai repetir o primeiro. Quem é o primeiro? Ó, 3 em um total de 7. Então, 3 em um total de 7. E vai multiplicar pelo inverso do segundo. Quem é o inverso do segundo? Se é 4 em um total de 5, o inverso dele vai ser quem? Vai ser 5 em um total de 4. Então, lembra lá a multiplicação de fração como é? O de cima multiplica o de cima, que 3 vezes 5 dá igual a 15, e 7 vezes 4 dá igual a 28, ou seja, 3 sétimos dividido por 4 em um total de 5 dá igual a 15 dividido pelo 28, não é não? Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Lembrou? Multiplicação de fração, de cima multiplica o de cima, divisão de fração, o de baixo multiplica repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tranquilo? Sem segredo nenhum. Agora vamos para a primeira questãozinha do nosso material. Deixa eu pôr na tela aqui a questão. Olha só aqui, ó. A nossa questão, ela diz o seguinte, questãozinha interessante, ó. Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, trabalhando, olha só, cada uma das trabalhando, não é? Aí ele diz o seguinte: se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra 81 quilômetros restantes, determine a extensão total. Olha só aqui, deixa eu pôr na tela aqui, ó, presta bem atenção. Você tem duas empreiteiras aqui, não é? Você tem aqui uma estrada bacaninha, a estradazinha aqui, você tem duas empreiteiras. Uma dessas empreiteiras, o que foi que aconteceu com ela? Ela trabalhou aqui, ó, a empreiteira A, vamos chamar de A, trabalhou aqui e preencheu 2/5 do total. A empreiteira B, ela consertou o restante da estrada. E esse restante, o teu examinador te informou que foi quanto? 81 quilômetros, não foi? Foi isso que ela me disse? Então, observa que ele te pediu quanto é a extensão total da cidade A, não é não? Da ponta a outra, ou seja, a extensão total dessa minha estrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a empreiteira A mais a empreiteira de número B. A empreiteira A não tem 2/5, né? 2/5 mais 81 quilômetros, que é a empreiteira B. Isso vai dar quem? A extensão total dessa minha rodovia, dessa minha estrada. Galera, aqui eu vou te mostrar um bizu chamado de bizu do complementar, tranquilo? Em que vai te ajudar muito a resolver questões de frações em que o teu examinador te der uma questão nesses modelos aqui, tá bom? Observa só, qual é o complementar? Observa só. Se você tem 2 em um total de 5, quanto é que está faltando para fechar um inteiro? Lembrando, ó, que um inteiro é a mesma coisa de 5/5. Por quê, professor? Porque 5 dividido pelo número 5 é igual a 1. Esse 1 aqui, ó, ele é quem? Ele é o número inteiro, tranquilo? Ele é o número inteiro. Por isso que a gente diz, ó, me diz uma coisa, você tem 2 em um total de 5. Quanto está faltando para fechar o inteiro, que é o 5/5? Está me faltando, olha só,
está me faltando 3 em um total de 5, não é? Então esse 3 em um total de 5, ele é o meu complementar de quem? De 2,500. Beleza? Então quando você faz trazendo o complementar, você também traz o sinal de igual. Beleza? Você faz isso justamente para poder você trazer o sinal de igual, porque o sinal de igual é quem vai te possibilitar você resolver a questão e matar ela rapidinho. Então olha só, 3/5 em um total, olha só, 3/5 é igual a 81 quilômetros, beleza? Você vai mandar o sinalzinho de mais embora e vai trazer o sinal de igual. Sempre vai fazer isso, Wendel. Sempre você vai fazer isso quando você trazer o complementar, tá bom? Então toda questão que te der um sinal de igual, você multiplica cruzado. 5 vezes 81, Wendel, dá quanto? 5 vezes 81 dá igual a 405. Wendel, quanto é 405? Aqui, ó, 3 é como se tivesse 1 aqui embaixo. Então, 405 dividido pelo número 3. Galera, 405 dividido pelo número 3 dá igual a 135, ou seja, 135 quilômetros. Essa rodovia toda aqui, ó, da ponta dela até a outra ponta, a segunda extremidade, ela tem quanto? Ela tem 135 quilômetros, em que a empresa A, ela pavimentou 2/5 dessa estrada e a empresa B pavimentou os 81 quilômetros restantes. Gostou da aula? Me diz uma coisa, não é mais simples que passar a manteiga em vez de bode? É sim, galera, não tem dificuldade. Matamos uma questão rapidinho com o bizuzinho do complementar, bizuzinho do professor Wendel Silva, tá bom? Então faz o seguinte, bate o print da tela aí pra gente ir pra nossa questãozinha de número 2. Bateu o print? Bora lá, questãozinha de número 2. Vejam o que o meu examinador está me informando. Olha só, um motoqueiro percorreu 1/4 da distância entre duas cidades. Olha só, no turno da manhã, olha só, percorreu 1/4 da distância entre duas cidades no turno da manhã. E mais 1/3 no turno da tarde. Se o trajeto já percorrido corresponde a, professor, corresponde a quanto? Corresponde a 385 quilômetros, professor. E aí, então a distância entre essas duas cidades é de quanto, professor? Deixa eu pôr na minha tela aqui rapidinho. Olha só o que o teu examinador te informou. Ele disse que ele está percorrendo, ó, de uma cidade para outra, não é? No turno da manhã, vamos supor aqui, ó, turno da manhã, ele percorreu quanto? Ele percorreu 1/4 da distância. E no turno da tarde, eu vou colocar aqui de preto, tarde, ele percorreu quanto? Mais 1/3 da distância. Aí ele me disse o seguinte, que tudo isso que ele já percorreu aqui, ó, tanto o turno da manhã quanto o turno da tarde, dá igual a quanto? Dá igual a 385 quilômetros, professor. Dá igual a 385 quilômetros. E aí, professor, me diz uma coisa, quanto é que está faltando para ele poder, quanto é que é a extensão total dessa minha cidade A para a minha cidade B? Deixa eu te mostrar, é aquele mesmo princípio, ó. Você vai fazer o que? Você vai somar esses dois caras aqui, ó. Você tem 1/4, né? Você tem 1/4 mais 1/3. Dá igual a quanto, professor? Aquele bizuzinho que eu acabei de te mostrar no começo da aula. Você pode multiplicar os dois aqui, ó. Quanto é 4 vezes 3? 4 vezes 3 dá igual a 12, não é? E aqui você multiplica cruzado. 4 vezes 1 é igual a 4. 3 vezes 1 é igual ao número 3. Então, 4 mais 3 é igual a 7. 7 em um total de 12. Presta bem atenção. 7 em um total de 12, ele percorreu quanto? No turno da manhã e no turno da tarde, beleza? Ele quer saber quanto é que ele percorreu ao todo na cidade A para a cidade B, ou seja, toda a extensão dessa cidade para outra. Como é que você vai fazer? Muito simples.
Se o examinador te informou que 7 em um total de 12, não foi o que ele andou, é igual a quanto? A 385 quilômetros. Me diz uma coisa, então aqui ó, você vai pôr 385 aqui. Professor Wendel, você não vai precisar buscar complementar, não? Não, por que eu não vou precisar buscar o complementar? Porque o meu examinador, ele já me deu o sinal de igual. Quando ele disse, ó, que no turno da manhã ele percorreu um quarto, no turno da tarde ele percorreu um terço, e tudo isso dá igual a 385 quilômetros. Então, ó, esses 7 em um total de 12, que foi o que eu andei na manhã e na tarde, é igual a 385. Lembra lá do bizu? Toda questão que te der um sinal de igual, vai ser o que, professor? Aí você vai multiplicar cruzado. Fechou? Multiplicou cruzado, matou a questão. Sem nenhuma dificuldade, beleza? Então aqui, ó, você vai multiplicar 12 vezes 385, tranquilo, que vai dar igual a quanto, professor? Vamos multiplicar aqui rapidinho, ó. Você tem 385 vezes o número 12, 2 vezes 5 dá igual a 10, né? Vai 1 para cá. 2 vezes 8 dá igual a 16, com 1 dá igual a 17. 2 vezes 3, vai 1 para cá também, 2 vezes 3 dá 6, com 1 dá igual a 7, 1 vezes 1 número 5 dá igual a 5, 1 vezes 8 dá igual a 8 e 1 vezes 3 dá igual ao número 3. Então você vai somar eles, ó. 0, 7 mais 5 dá igual a 12, vem 1, e aqui 7 mais 1 dá 8, 8 mais 8 dá 16. Como vem 1 para cá, fica igual a 4, então 4.620, ó, 4.620 dividido por quem? Pelo meu número 7. Aí tu vai dividir. Quanto é 4.620 dividido pelo número 7, professor Wendel? Dá igual a 660, galera. Ó, 660 quilômetros é a distância dessa minha cidade A até essa minha cidade B. Por quê? Porque no turno da manhã ele percorreu um quarto, no turno da tarde percorreu um terço, e toda essa distância que ele percorreu corresponde a quanto? Corresponde a 385. Nessa questão, meu examinador foi muito bonzinho para mim. Eu não precisei buscar o complementar não. Por quê? Porque o meu examinador já me deu o meu sinalzinho de igual, tá bom? Se ele já me deu o sinal de igual, e é o sinal de igual que me possibilita eu multiplicar cruzado, então eu não tive necessidade de ir procurar o complementar não, tá bom? Então se ligou no bizu, bate o print da tela aí pra gente ir pra nossa terceira questão. Olha só, terceira questãozinha, vamos lá, ó. Terceira questãozinha nos diz o seguinte: toda a produção semanal, olha só, toda a produção semanal de latas de suco, não, de certa fábrica, foi vendida a 3 lojas, aqui designadas por loja A, loja B e também loja C. Para a loja A foi vendido 1/3 da produção. Para a loja B foi quanto? 40%. E para a loja C foram 11.360 unidades, não é? Então, o que ele te pediu aí, ó, no final? 11.360 unidades, ele vai te pedir o seguinte: qual a produção semanal de latas de suco dessa fábrica? Deixa eu pôr na minha tela aqui rapidinho. Olha só o que ele te pediu. Ele te informou que a loja A está produzindo quanto? 1/3 da produção, a loja B 40% e também a loja C 11.360 unidades. Observa o seguinte, que ele te deu em números fracionários, te deu em porcentagem, em números inteiros, né? Primeiro passo que tu vai fazer, vai transformar esse 40% em forma de fração. Me diz uma coisa, 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100, não é? Então você pode eliminar esse zero daqui de cima com esse zero daqui de baixo. E você pode simplificar por quem? Por um número em cima e por um número embaixo. Qual o número que eu posso simplificar ele? O número 2. Então, ó, 4 dividido pelo número 2 dá quanto? Dá igual a 2. E aqui embaixo você divide pelo mesmo número. Ó.
10 dividido pelo número 2 dá igual a quanto? Dá igual a 5. Lembrando que simplificação, eu só vou reduzir essa fração para que eu facilite o meu cálculo na hora que eu for resolver aqui, tá bom? Não é nada de outro mundo, não. Simplificação é dividir um número em cima pelo mesmo número que você vai dividir embaixo. Fechou? Então olha só aqui, ó. Acabei de descobrir que a loja B tem quanto? 2/5. Então observa o seguinte, como a loja A está em forma de fração e a loja B também está em forma de fração, o que eu posso fazer aí? Eu posso somar esses dois caras aqui, não é? Então bora lá somar eles, ó. Loja A mais a loja B. Loja A, 1/3 da produção. Loja B, 2/5 da produção. Lembra lá daquele bizu que eu te mostrei mais cedo, ó? 3 vezes 5 dá igual a quanto? Dá igual a 15. Não é? E aqui você multiplica cruzado, ó. 3 vezes 2 dá igual ao número 6. E 5 vezes o número 1 dá igual ao número 5. 6 mais 5 dá igual a 11. 11 em um total de 15. Esse 11 em um total de 15. Lembrando que é quem? A produção da loja A mais a loja B. Ainda está me faltando quem? A minha loja C, não é? A minha loja C é quanto? 11.360 unidades. Então eu vou somar, ó, 11 em um total de 15 mais 11.360 unidades. Espera aí, professor. Ele não tem um sinal de igual. Agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar o meu complementar. Lembrando que o complementar quem é, ó? É o número inteiro, é quanto? Quanto é o número inteiro? É o 15. É o 15 sobre 15, não é? Então me diz uma coisa, quanto é que está me faltando para fechar o 15 sobre 15? Está me faltando 4, não é? Em um total de 15. Esse 4 em um total de 15, ele é o meu complementar. Eu não trouxe o meu complementar, não trouxe, agora eu vou fazer o quê? Vou mandar o sinal de mais embora, não é? E vou trazer quem? O meu sinal de igual. Vou trazer o meu sinal de igual junto com o complementar e 11.360. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu tenho um sinalzinho de igual, não é? Multiplica cruzado, beleza? Então aqui, ó, 15 vezes 11.360 dá igual a quanto, professor? Dá igual a 170.400, beleza? E o 4 aqui, ó, ele só repete. Tranquilo? Então, dividido pelo número 4. 170.400 dividido pelo número 4 dá igual a 42.000, olha só, 42.600 latas de suco que serão produzidas semanalmente, tanto por quem? Pela loja A, mais a loja B, mais a loja C. Observa que em momento algum eu precisei montar uma equação, não. Esse bizu do complementar, ele te possibilita que você não precise montar aquelas equações em que você precisa usar x ou y, em que você acaba se enrolando na hora da prova. Fechado? Então pega aí, bate o print da questão e me responde uma coisa. Tá mais fácil que passar manteiga em vez de bode, não é? É isso aí. Galera, é aquele seguinte, é tapa na cara da prova, rasteira no meu examinador. Não tem segredo. Bate o print aí para nós ir para a terceira aqui, para a quarta questão. Pronto, vamos lá. Quarta questãozinha do nosso material. Olha só. A quarta questão fala o seguinte. Toda a produção mensal, olha só, é parecida com essa questão aqui que a gente resolveu anteriormente, não é? Então, olha só, toda a produção semanal de latas de refrigerante de certa fábrica foi vendida a 3 lojas. Olha só aí, ó, designadas por quem? Por loja A, foi vendida metade da produção, não é? Loja A foi vendida metade da produção. E para a loja B foram vendidos 2/5, para a loja B foram vendidos 2/5 e para a loja C foi vendida o quê? Foi vendida 2.500 unidades, não é? Foi vendida 2.500 latas de suco. Qual a produção mensal dessa fábrica? Galera, é o mesmo segredo. Não tem dificuldade. Olha só o que ele te disse. Ele te disse que para a loja A foi vendida o que? Metade da produção. Sempre que alguém falar em metade de alguma coisa,
sempre vai ser igual ao meio. Por que, Wendel? Porque o meio é a mesma coisa, ó. Lembra lá que eu te falei? Você tem um total de quê? De 2, não é? Ele quer quem? Ele quer 1. Então isso aqui, ó, é 1/2. Fechado? Então isso aqui sempre vai ser a minha metade, certo? Sempre que alguém falar para você metade, sempre vai estar associado a 1/2. Tranquilo? Então observa só o que nós vamos fazer. Observa que a gente tem a loja A e a loja B em forma de frações, né? Então a gente pode somar essas duas lojas. Então você tem aqui, ó, 1/2 mais 2 em 1 total de 5, não é? Lembra lá do bizu? O que você pode fazer? Você pode multiplicar esses dois caras aqui, que 2 vezes 5 é igual a quanto? É igual ao número 10, e aqui você multiplica cruzado. 5 vezes o número 1 dá igual a 5, né? E 2 vezes 2 dá igual ao número 4. 5 mais 4 dá igual a 9. 9 em um total de 10. Lembrando, ó, 9 em um total de 10 é quem? A loja A mais a loja B. Ainda está me faltando quem? A minha loja C, não é? Então, ó, 9 em um total de 10 é a loja A mais a loja B, e a minha loja C, que é 2.500 latas de suco, né? Lembra lá, ó, tem um sinalzinho de mais. O que eu vou fazer com esse sinalzinho de mais? Vou mandar o sinalzinho de mais embora, não? Vou mandar esse sinalzinho de mais embora e vou trazer quem? O sinal de igual junto ao meu complementar. Lembra lá? Quem é o complementar disso aqui? O complementar é quem? O meu número inteiro é 10/10, não é? Por que é 10/10, Wendel? Porque 10 dividido por 10 é igual a 1. Ou seja, esse 1 aqui, ele é o meu número inteiro. Então aqui, ó, você tem 9 em um total de 10, vai dar quanto, Wendel? Me diz uma coisa, qual o complementar para poder fechar o 10/10? O número 1, não é? Então 1 em um total de 10 é igual, ó, trouxe o sinalzinho de igual a 2.500 unidades, não é? Então aqui, ó, toda questão que te dá um sinal de igual, você vai lá e multiplica cruzado. Quanto é 10 vezes 2.500? Galera, é muito simples, ó. O que tu vai fazer? Não tem o 2.500? Bota o 2.500 aqui, ó, e pega esse zerinho do 10 e joga para cá. Ou seja, a produção mensal de latas de refrigerante vai ser igual a quanto, Wendel? A 25.000 latas de refrigerantes serão produzidas mensalmente, tanto por quem? Pela minha loja A, pela minha loja B, mais a minha loja C. Galera, esse bizu do complementar aqui, ele faz com que você gabarite qualquer questões de fração sem dificuldade nenhuma, tranquilo? É só se ligou no bizu, jogou na questão, é tapa na cara da prova, rasteira no meu examinador. A galera gosta. Então, meus queridos, essa foi mais uma aula do professor Wendel Silva. Eu espero que todos tenham gostado. Não esquece, ó, deixa teu like no vídeo, compartilha, deixa teu comentário, ativa o sininho para que você receba as notificações quando eu postar vídeo novo, tá bom? Tamo junto, até a próxima.